perguntar, a gente não está expondo Efésios? Mas nós vamos dar uma pausa de 2 domingos, que eu vou falar sobre um tema muito importante para os nossos dias, como Igreja Presbiteriana Vera Cruz, uma igreja que está aí próximo dos dias de voltar para a sua construção, e a gente precisa falar de um tema muito importante sobre isso. Talvez você possa perguntar, então não seria porque essa semana não é a Páscoa, o senhor não tinha que falar desse assunto? Não, porque eu já expliquei para vocês também que a Páscoa várias vezes expliquei isso para a igreja, né, que a Páscoa é uma festa judaica. Nós cristãos comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus na ceia. Na noite de Páscoa, Jesus institui a ceia do Senhor. É isso que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que ele vai dizer, todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Então é na ceia que nós comemoramos. A Páscoa cristã é a ceia. Nós podemos dizer isso. Você vai falar do que então? Nessa noite, irmãos, eu quero falar com vocês sobre contribuições num contexto cristão. E hoje eu quero falar especificamente sobre ofertas, e domingo que vem eu vou falar sobre dízimo. E vou falar de maneira bem clara, bem tranquila com os irmãos, porque nós temos que evitar 2 erros quando se fala sobre isso, ou talvez não se fala. Um erro é distorcer os textos bíblicos quanto a ofertas e dízimos. É o que a gente ouve muito aí em umas igrejas, que dá indignação, e muitos crentes mesmo ficam indignados de ouvir esse tipo de coisa, por conta de como que líderes distorcem os textos em seu próprio favor. Então nós temos que evitar esse erro. Mas um outro erro que nós temos que evitar é o erro de não tratar do tema. E muitas vezes, por repulsa, por não querer parecer com essas igrejas que distorcem os textos e falam de uma teologia da prosperidade, nós acabamos por falar de menos. Mas acontece que isso é bíblico, a contribuição é algo bíblico, portanto nós precisamos falar sobre isso. Eu quero falar com vocês de maneira bem específica nessa noite sobre contribuição, porque nós estamos passando por um momento que nós precisamos contar com o empenho máximo da igreja, de todos os irmãos da igreja, porque vou explicar a situação para vocês com relação à construção. Pastor, é um negócio terrível? Não é terrível não, porque a gente vai passar aqui até um vídeo mostrando o que o Senhor já fez por nós, e eu vou explicar a situação para os irmãos por que nós precisamos de contribuir mais incisivamente, de uma maneira mais intensa nesses últimos dias. Nós vamos explicar exatamente o porquê. Mas então, antes de nós lermos o texto e falarmos sobre contribuição, quero pedir ali a projeção que coloque um vídeo de onde nós começamos e de onde chegamos até agora. Enquanto estão preparando ali, deixa eu só já explicar um pouco o contexto para os irmãos. Nós, para quem não sabe, né, em agosto de 2022, chegando lá na igreja, fomos surpreendidos com o telhado cedendo. As tesouras estavam dobrando, caindo, tombando, ia cair para cima da casa do vizinho. Às pressas nós tivemos que inutilizar o espaço e tivemos que tirar o telhado, mas verificamos que as paredes não suportariam construir um novo telhado, e então, de repente, nós tivemos que demolir tudo. Naquela ocasião, nós tínhamos R$140 mil na conta. R$140 mil. Era impossível fazer o que nós fizemos até agora. Os irmãos verão, nós chegamos ali ao ponto de... nós temos uma obra orçada em torno de R$1.200.000. E nessa obra nós já chegamos a um ponto de mais ou menos uns R$600 mil gastos ali, investidos ali neste lugar.
E essa é a situação que nós estamos hoje, quase no ponto de voltarmos para lá, mesmo que de maneira provisória em um local ali da nossa construção, mas já estamos quase no ponto. Mas eu gostaria então de mostrar aí para vocês. Acompanhe aí conosco. Eu vou, Euler, vê se tem como apagar as luzes aqui acho que é de carro. Não, na coluna ali, né, Jamizão? Lado esquerdo de baixo. As duas pequenas. Isso. Acompanhe conosco aí. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acredito.
Bom, esse é o estado que está a nossa construção, agora coberta, né, com um telhado ali. E nós estamos a ponto de passar para lá. Mas por que vou falar exatamente sobre contribuição? Nós estamos na seguinte situação. Mais de 600 mil reais ali investidos. Deus providenciou isso de diversos lugares. Tivemos irmãos, pessoas que doaram, chegou a doar mais de 100 mil reais, uma só pessoa para a nossa construção. Membros, pessoas que não são crentes doaram para a gente construir. Irmãos de outras igrejas doaram para a gente construir. Outras igrejas têm nos abençoado. Por exemplo, quem está pagando isso daqui há 2 anos, quer dizer, um ano e vai até o final, até o último momento que nós estivermos aqui, tem sido uma outra igreja irmã que tem contribuído para tudo isso. O Senhor tem levantado de diversos lugares. Só que esses dias esgotaram. Nós não temos mais previsão de receber recursos de nenhum outro lugar. E nós precisamos de em torno de 40 a 50 mil reais para a gente conseguir voltar e cessar o que a gente precisa fazer e aí a gente respirar. O problema é que nós temos na conta da igreja, hoje, 12 mil reais. 12 mil reais. E nós precisamos orar intensamente nesses últimos dias. O Senhor fez até aqui, o Senhor vai fazer a obra dele. Mas a gente precisa tratar sobre esse assunto. E eu gostaria, então, de chamar os irmãos a essa responsabilidade, de arregaçarmos as mangas mesmo nesses domingos, falando sobre o tema e nos preparando para ajudarmos o máximo que nós pudermos agora, para que a gente possa voltar e respirarmos, então, dessa construção, porque nós precisamos concluir alguns trabalhos ali, não podemos deixar de fazer, não tem como parar agora, mas os recursos financeiros esgotaram. Né? E por isso eu gostaria, então, de tratar com os irmãos sobre o tema. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, então, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 15. 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 15. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que não tem. Porque não é
para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Bom, o apóstolo Paulo, quando ele foi enviado aos gentios, a quem não era judeu, né? Todo mundo que não era judeu era gentil. Ele foi orientado pelos outros apóstolos que não se esquecessem dos pobres. Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 10 fala sobre isso. E ele cumpriu isso, ele sempre esteve alerta com relação aos pobres. E um dos propósitos de Paulo escrever essa segunda carta aos Coríntios era preparar a igreja de Corinto para que ele pegasse os donativos e levasse para os pobres de Jerusalém, que estavam passando por dificuldade. Então, esse texto, 2 Coríntios capítulo 8, o texto que eu li, versículo 1 ao versículo 15, até o capítulo 9, Paulo vai falar da contribuição dos irmãos para a ajuda, auxílio aos pobres. O contexto é esse, uma contribuição para o auxílio aos pobres. Então, eu quero deixar claro que, ao aplicar em nosso contexto, né, o fim para o qual nós estamos falando sobre ofertas é diferente do propósito que Paulo escreve. Então, preste atenção. Eu vou falar sobre ofertas no momento em que estamos precisando para a construção do templo. Quando Paulo fala isso, escreve esse texto, ele está escrevendo para ajuntar recursos para levar aos pobres de Jerusalém. Mas, embora os contextos sejam diferentes, irmãos, os princípios para contribuir, seja em qualquer contexto, são os mesmos. Consegue entender isso? Daí, primeiro, eu preciso deixar isso bem claro, exatamente porque tem muitas pessoas que pegam o texto e distorcem o texto, o propósito do texto. E não é esse o caso. São propostas diferentes, mas os princípios se aplicam. É o mesmo. Seja para ajuda aos pobres, seja para sustento da casa do Senhor, seja para uma construção, seja para missões, seja para evangelismo, seja para qualquer coisa. As nossas contribuições, os princípios para as nossas contribuições são os mesmos. E neste texto em questão, nós vemos Paulo, através de exemplos e conselhos, ensinar à igreja de Corinto os princípios essenciais para a contribuição cristã. Então, Paulo, ele vai ensinar esses princípios, primeiro, dando o exemplo de algumas igrejas, as igrejas da Macedônia, e depois dando conselhos, ele mesmo dando conselhos. Do versículo 1 até o versículo 6, nós vemos Paulo ensinando a igreja de Corinto, através do exemplo das igrejas da Macedônia. Do versículo 7 em diante, Paulo vai ensinar, então, dando ele o seu conselho próprio. Então, irmãos, vamos primeiro focar nos exemplos. Preste atenção. Exemplos da igreja de Macedônia. Vai nos ensinar muito sobre esses princípios da contribuição. Então, Paulo começa a instruir a igreja, né, mostrando o exemplo das igrejas da Macedônia. Versículo 1, você pode acompanhar aí comigo o que ele diz aí no versículo 1. Olha só, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, Paulo vai falar, olha, eu quero que vocês conheçam a graça que foi concedida às igrejas da Macedônia. O que elas estavam fazendo? O que essas igrejas fizeram? É o que Paulo vai nos ensinar agora. Então, Paulo, aqui nós vamos ver pelo menos três ensinamentos que nós temos nesses exemplos da igreja da Macedônia. Primeiro, irmãos, primeiro ensinamento, através dos exemplos dessas igrejas da Macedônia. A oportunidade de contribuir é uma graça de Deus. Gravem isso. Anotem isso. A oportunidade de contribuir é uma graça de Deus. Paulo usa a palavra graça, referindo-se à contribuição, 5 vezes nesse capítulo. Ele a usa no versículo 1,
no versículo 4, no versículo 6, no versículo 9 e no versículo 19, um pouco à frente, nós lemos até o 15, no versículo 19, ele outra vez usa a palavra graça se referindo à contribuição. Aí no versículo 1 mesmo, no texto esse que já lemos novamente, também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Que graça era essa? De contribuir. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, meus irmãos, é que contribuir não é um peso, que contribuir não é algo ruim, que contribuir não é algo chato, que contribuir não é aquela parte pior do ministério cristão, da vida cristã. Não! É uma graça, é graça de Deus, poder participar disso. É tão interessante que Paulo mostra aqui para nós que as igrejas da Macedônia rogaram a ele, falaram: Paulo, deixa a gente contribuir também. Eles eram pobres, as igrejas da Macedônia eram igrejas pobres. Tanto é que Paulo fala aqui, nesse texto. Então, eu fico imaginando o seguinte: os irmãos das igrejas da Macedônia chegando, Paulo, deixa a gente contribuir, e Paulo olhando assim, não sei se isso aconteceu, tá? Isso aqui é uma hipótese, uma imaginação. E Paulo de repente fala: gente, vocês estão passando dificuldade, eu acho que eu estou tendo que ajudar vocês. Não, Paulo, nós estamos passando dificuldade, mas pelo amor de Deus, nós queremos participar dessa graça. É isso que estava acontecendo ali. Eles estavam rogando a Paulo para participar dessa contribuição. E meus irmãos, muitas vezes, nós gostamos de participar de tudo da vida cristã, mas o que menos gostamos é de contribuir. O que menos gostamos é ofertar. E inclusive nós nem nos preparamos para isso. Nós não colocamos isso no nosso orçamento ou na nossa vida cristã. Mas Paulo nos mostra que essa contribuição é uma graça. É tão interessante, às vezes algumas pessoas que não são membros da igreja, já aconteceu muitas vezes, liga para a gente, ou manda um WhatsApp: pastor, qual que é o Pix da igreja? Qual que é isso? E de repente mandam uma contribuição. Eu fico pensando, gente, e não fazem parte da membresia da igreja. Quantas vezes já aconteceu? Isso é bênção de Deus. É bênção para a igreja e é bênção para essas pessoas que fazem isso. Porque contribuir é uma graça. Uma graça. Não é peso, não pode ser colocado como peso. Um segundo ensinamento, meus irmãos, que nós vemos aí através dos exemplos das igrejas, é que a contribuição, ela deve ser feita com alegria. Olha o que Paulo diz aí no versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Não eram igrejas que reclamavam da pobreza, das dificuldades, não. Eram igrejas que, apesar da dificuldade, se alegravam em poder contribuir da maneira que pudesse. E Paulo ainda fala que eles foram até além das suas próprias forças. Portanto, nós vemos que contribuir é graça. E fazer isso, ao fazer isso, nós devemos fazer com alegria. O que Paulo está nos mostrando aqui é que toda a nossa contribuição, não importa qual o valor seja, ela deve ser levada ao Senhor, à igreja do Senhor, com alegria, com regozijo. Esse é um princípio, um outro princípio, então, que nós vemos da contribuição. Princípio da contribuição. Primeiro, é uma graça. Segundo, que nós vemos, ele deve ser feito com alegria. Alegria e generosidade. Alegria e generosidade. Era assim que eles contribuíam.
de maneira generosa. De maneira generosa. Nós vamos ver Paulo falando que nós vamos ser levados em contas, um pouco mais à frente, não por aquilo que a gente não tem, mas por aquilo que a gente tem. Mas o danado é que muitas vezes a gente não quer ser generoso no contribuir. A gente não quer ser generoso no contribuir. A gente sempre segura o que nós podemos contribuir. E Paulo está nos mostrando, com esses exemplos da igreja, que não, nós precisamos ter generosidade naquilo que nós vamos fazer uns pelos outros. Um terceiro ensinamento que nós vemos aqui nesse texto, está aí do versículo 3 ao versículo 5. É que a contribuição, ela deve ser voluntária. Voluntária. Olha o que Paulo nos mostra aí. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Se mostraram voluntários. Então, irmãos, a gente precisa se dispor a fazer. Se dispor a fazer. Essa questão de ser voluntário é importante entendermos, porque muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu não vou falar nada não, mas se me pedir eu dou. Se me pedir alguma coisa, eu faço uma contribuição. Se me pedir. O que Paulo vai nos mostrar é que os irmãos da Macedônia, eles não esperaram isso acontecer. Eles sabiam do que precisavam e eles se dispuseram a fazer isso. Eles foram atrás. Falaram, olha, nós queremos fazer, nós queremos participar. Então, uma outra coisa que nós aprendemos aqui desse texto, do exemplo das igrejas da Macedônia, é essa voluntariedade. Doar com alegria, com generosidade, entendendo que isso é uma graça participar disso, e fazer de maneira voluntária, querendo ir, querendo fazer. Nós vemos aqui que eles contribuíam na medida de suas posses, ou de acordo com elas, e muitas vezes eles ultrapassavam o tanto que eles podiam, iam além. Isso mostra a questão da generosidade. A outra coisa que mostra a voluntariedade deles é que eles pediram com muitos rogos. Olha o versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarmos dessa assistência. Ou seja, eles se demonstravam tão voluntários que eles não falaram com Paulo uma vez ou duas vezes. Não. Esse muitos rogos é uma pessoa que insiste por fazer. Paulo, eu quero contribuir. Fala, não, já está bom. Não, nós queremos contribuir. Não, mas está tudo ok. Não, Paulo, deixa a gente contribuir. Ah, mas está ok, vocês podem... Não, Paulo, nós queremos contribuir. Então, os exemplos que nós vemos daqui, nós vemos um deles, essa questão da generosidade, é algo que salta aos olhos nesse texto. Né? É interessante, meus irmãos, que aqui, Paulo também diz que eles não doaram somente questão financeira, mas eles doaram suas próprias vidas. As suas próprias vidas. Eu fico lembrando aqui dos mutirões que a gente faz, né? Quase toda vez que o Hélito me encontra, o Hélito fala, pastor, não tem mais tijolo para carregar, não? Ai, quem subiu o tijolo ali sabe o tanto que é cansativo, mas ao mesmo tempo, o tanto que é prazeroso. E é interessante, irmãos, que olha só, alguns irmãos não podem carregar peso ou fazer isso. Eles contribuem com valor. Muitos já me falaram, pastor, arruma aí alguém para ajudar, eu pago uma diária. Eu pago 2 diárias. Tem aqueles que trabalham também nos horários e falam, não, eu ajudo, eu estou trabalhando, não posso ir lá, mas eu ajudo. Tem outros que já falam o seguinte, pastor, eu não posso ajudar financeiramente, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer... Então, veja que esse doar-se não é somente uma questão financeira,
mas é doar a própria vida. Nesses períodos, muitos recebiam irmãos na casa deles, muitos acolhiam os outros, muitos trabalhavam em função, e assim ia acontecendo. Mas uma coisa eles não deixavam, de contribuir e de ofertar. Portanto, irmãos, até o versículo, aqui nós vemos até esse versículo, Paulo mostrando, gravem isso, que a contribuição é uma graça. Por isso nós devemos participar dela com alegria e com generosidade, alegria e generosidade. E que nós devemos fazer isso de maneira voluntária. Eu tenho que querer fazer. Eu tenho que buscar disso. O desejo, a vontade de contribuir. Porque esse é um exemplo que nós temos das igrejas da Macedônia. Agora, depois disso, Paulo vai nos dar conselhos. Ele vai nos dar conselhos. Como que Paulo, então, vai nos aconselhar? Nós vemos isso a partir do versículo 7. Olha só o que ele diz no versículo 7. Versículo 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Essa graça, o que é? A graça de contribuir. Então, um dos conselhos que Paulo nos dá aqui, é que nós precisamos, não é ir aquém do que nós podemos, mas é dar de acordo com o que nós podemos e, em muitas ocasiões, ir além e não aquém. Irmãos, hoje nós estamos tratando sobre ofertas. Domingo que vem eu vou falar sobre dízimos. Pastor, quando é que eu vou dizimar, quando é que eu vou ofertar? Nós vamos ver que o dízimo, ele é uma obrigação nossa diante de Deus, com Deus. As ofertas, é diferente disso. A oferta é essa generosidade, e quando há precisão. Então, em muitas ocasiões, não vai haver precisão, não vai ser preciso doar. Mas em muitas ocasiões vai ser preciso. E são nessas ocasiões em que a gente tem que fazer até mesmo além do que é possível, ir além, mas nunca aquém. Pastor, em que situações como essa? Que situações são essas? Vamos imaginar que na nossa igreja aconteça uma tragédia e muitas pessoas passem a depender, muitos membros passem a depender de remédio, a depender de uma moradia. Nós, os outros, que não estivermos passando por essa dificuldade, tivermos recursos, nós precisamos doar e ir além do que for, se for necessário, para que ninguém passe necessidade. Para que ninguém passe necessidade. Vamos fazer um projeto evangelístico, vamos evangelizar esse bairro, e nós vamos precisar de um monte de bíblias, precisar de investir em mídia, vamos fazer esse projeto evangelístico. Então nós vamos precisar de doações. Mas há momentos da igreja que ela está tranquila. E nessas ocasiões, não precisa-se então ofertar da maneira como seria em algumas ocasiões. Mas o que Paulo nos ensina aqui, o conselho dele é que nesta ocasião, ele está falando para a igreja de Corinto, vocês precisam exceder aquilo que vocês podem. Por quê? Porque tinha gente lá em Jerusalém que estava passando dificuldade. E a igreja de Corinto era uma igreja rica. A cidade de Corinto era uma cidade rica. Então, nos primeiros versículos, Paulo está mostrando o exemplo da Macedônia.
Então, lembre-se que Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Está falando assim, ó igreja de Corinto, olha para a Macedônia. Eles entenderam que é uma graça contribuir. Eles estavam fazendo com alegria, com generosidade. Eles foram voluntários. Viram, igreja de Corinto? Aí agora Paulo já deixa o exemplo da igreja macedônia e começa a dar conselho para eles. Então, igreja de Corinto, quando vocês forem contribuir, sejam generosos, excedam aquilo que vocês podem. Não fiquem aquém, mas dentro de suas posses, ou até mesmo acima delas. Versículo 8. É um segundo conselho de Paulo. E é interessante, versículo 8 e 9, é que é interessante que ele deixa bem claro, no início do versículo, não vos falo na forma de mandamento. Paulo não estava dando um mandamento para a igreja. Ele não estava falando assim, eu ordeno a vocês que contribuam. Não estava. Ele deixa bem claro isso. Até porque ele mesmo já mostrou que as contribuições, essa questão da oferta, deve ser o quê? Voluntária. Como seria voluntária se ele desse um mandamento? Então, ele deixa bem claro, olha, eu não estou falando isso para vocês, obrigando vocês, dizendo para vocês, vocês têm que fazer isso. Não. A questão das ofertas não podem ter essa motivação, jamais, de uma obrigatoriedade de fazer. Mas o que Paulo vai dizer então? Qual que deve ser a nossa motivação? A nossa motivação deve ser o amor e o exemplo de Jesus Cristo. A nossa motivação deve ser o amor e o exemplo de Jesus. Olha só, não vos falo em forma de mandamento, versículo 8, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. A sinceridade do vosso amor. Irmãos, muitas pessoas falam que amam Jesus. Muitas. Mas o que tem de pessoas que falam que amam Jesus, que fica debatendo sobre dízimo, sobre oferta, diz, isso não é bíblico, dízimo não é isso, dízimo não é aquilo, eu fico pensando, que amor é esse? Que amor é esse? Ah, pastor, então quer dizer que se eu dou para Jesus eu amo, se eu não dou eu não amo. Depende. Porque se Paulo está dizendo aqui a respeito da igreja, sobre doações, e ele fala que essa deve ser a nossa motivação, e muitos participam das coisas boas do convívio da igreja, mas é incapaz de fazer uma doação, há de se duvidar. Essa é a motivação que Paulo nos ensina. Doar, de livre e espontânea vontade, com generosidade, com alegria, entendendo que é uma graça, e não por obrigação, não por constrangimento, mas por amor a Cristo Jesus. E mais, ele mostra para nós também como um exemplo que é o próprio Cristo. Porque Cristo Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Para que nós tivéssemos uma herança na eternidade e reinasse como um rei do universo, ele veio em forma de servo, obediente, rejeitado, um rei que não tinha coroa, um rei que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele se fez isso para que nós pudéssemos ser ricos com ele. Então, ele nos diz para contribuirmos de maneira generosa, buscando o exemplo de Cristo. Aqui é um bom momento que muitos distorcem o texto, né? E falam assim, então, você tem que doar tudo que você tem até ficar pobre. Mas não é isso que ele está dizendo. O que o Paulo nos ensina é que olhar para Cristo como exemplo é alguém que é desprendido de sua própria vida, dos seus interesses, por amor ao outro. Naqueles momentos, muitos
não poderiam ter a vida que gostariam de ter, porque tinha muitos outros que precisavam, que necessitavam, então eles iam ter que abrir mão de propriedades. Não é o nosso caso aqui, não é o nosso contexto aqui. Nós não passamos por esses momentos no Brasil. Pode ser que se um dia nós tivéssemos perseguições como eles tinham lá, talvez seria necessário a gente ir até vender próprias propriedades por conta de outros. Não é o nosso caso aqui. Mas o que Paulo está nos ensinando é que nós precisamos ser motivados pelo amor e pelo exemplo de Cristo, que é o quê? Não ter apego além do que se pode com as suas próprias coisas. Mas outro ensinamento de Paulo, que vai do versículo 10 ao versículo 11, que é que nós precisamos ser perseverantes. Olha o que ele diz aí. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também querer, convém isto. O que Paulo está dizendo aqui? É que eles, desde o passado, eles demonstraram a vontade de fazer, a vontade de contribuir. E então Paulo está dizendo, olha, sejam perseverantes nisso, continuem com esse desejo e levem a termo. Olha só, versículo 11, completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo, segundo as vossas posses. Ou seja, uma vez que vocês se dispuseram, tiveram vontade, demonstraram esse interesse, que vocês continuem fazendo isso. Por que Paulo está fazendo isso daqui? É porque, meus irmãos, um ano atrás, eles demonstraram esse interesse de contribuir. Mas, e nós vemos isso no contexto posterior a esse texto, que não havia ocasião de nem Paulo, nem outra pessoa ir lá recolher esses donativos para levar para Jerusalém. Então, eles tiveram vontade de contribuir. E Paulo está dizendo para eles, olha, perseverem nisso, porque ainda não tem como fazer, mas olha, estou enviando Tito. Tito vai aí buscar as ofertas e tudo. Então, permaneçam, perseverem nisso. Porque como nós somos, muitas vezes a gente pode falar assim, nossa, eu estou com vontade de contribuir, mas está faltando oportunidade, né? Aí na hora que vem, não passou, já não tenho vontade mais. Sabe aquela vontade que às vezes dá de capinar um lote, né? Alguém chega com a enxada para você, você fala assim, não, já passou, perdeu a oportunidade. Nosso coração, ele é assim, e muitas vezes a gente acaba não contribuindo da maneira correta. Mas então Paulo vai nos ensinar aqui, que nós precisamos, um outro conselho dele, ele mesmo deixa claro, a minha opinião é essa, que vocês perseverem. A outra coisa, versículo 12, deve ser proporcional. Proporcional. Olha o que diz o versículo 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que não tem. Rapaz, uma vez eu fui fazer um trabalho, né, ainda no seminário. A gente tinha que ir para as igrejas, várias igrejas, denominações, e anotar tudo que se passava na liturgia. Então a gente chegava, né, na liderança da igreja e falava, olha, a gente está fazendo um trabalho, um seminário, nós somos seminaristas, né? E a gente gostaria de participar de um culto, para registrar como é que é o culto. E eu fui numa igreja, lá em São Paulo. Não vou falar qual igreja não, mas ela passa na TV. Tinha vindo até a câmerazinha assim, eu escondia, né? Para ninguém ver, vai que eu apareço na TV. Eu falo, rapaz, ó, Rogério está lá, escondia. Mas, e naquela ocasião, o líder lá religioso falou assim, ó, quem agora tem aí de 10 mil reais para cima, teve um momento de oferta. Aí depois tinha um carnê de uma TV que todo mundo tinha que comprar. Depois teve um negócio missionário. Não, primeiro foi o carnê, depois o missionário, depois foi as ofertas graúdas, né? O terceiro momento.
Depois era todo mundo que pudesse contribuir, aí era livre. Mas tinha um momento de oferta que não era livre, era de tantos para cima. E depois teve o outro que era livre. Aí teve o quinto momento de oferta. O quinto momento de oferta, que passava um pulsazinho, né, aquele de pegar peixe, né? Melhor, naquele de café, né, de coar café. Passava assim. Estou brincando não, irmãos. Isso é sério mesmo. Ia lá para quem não tivesse dinheiro, assim, colocasse as moedinhas. Ia cheio de moedinha. Falei, rapaz, 5 vezes. 5 vezes. E aí depois, né, eu ali naquele negócio de 5 vezes, foi distribuindo lá, todos os caras distribuindo um envelope, tipo aqueles envelopes de carta. E aí o camarada falou assim, agora você levanta esse envelope aí. Que você que não teve, ele disse, né? Você que não teve para dar hoje, eu vou abençoar esse envelope. E no dia tal, na campanha de não sei do que, da colheita de não sei do que, você vai ter para dar. E você vai trazer nesse envelope. Rapaz, rapelou todo mundo agora e ainda deixou amarrado para daqui a um tempo. Falei, esse é fera. E a conclusão, ele concluiu depois disso, dizendo que a gente tinha que dar de qualquer jeito, independentemente das nossas posses. Não é o que Paulo está nos dizendo aqui. Preste bastante atenção. As nossas contribuições devem ser de acordo, ele diz. De acordo. Não é a quem. Em alguns momentos, que seja além. Mas que não seja a quem. Ou seja, eu não posso reter aquilo que eu posso dar. Essa é a ideia de Paulo. Mas preste atenção. O versículo 12 deixa bem claro que Deus, Ele vai falar com você, acertar as contas com você e comigo, não é segundo o que eu não tenho, mas é de acordo com o que eu tenho. Entenda isso. Quem contribui com R$1, porque só pode contribuir com R$1, tem o mesmo valor de quem contribui com 100 mil reais, meus irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo... E aqui, ó, aqui vai uma dica para vocês, crianças, adolescentes. Porque vocês, às vezes, não têm uma mesada, né? O pai não tem condições de te dar lá uma mesadinha por mês, um dinheirinho e tudo. Mas você pode participar da contribuição. Sabe fazendo o quê? Conversa com o seu pai, com a sua mãe, para você fazer um trabalhozinho ali, ele te dá um dinheirinho, que for. E você participar dessa contribuição, não importa se vai ser com 50 centavos, 5 centavos, não importa, porque não é o valor. Versículo 12, vou ler de novo. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que não tem. Olha que bênção é a comunhão da igreja. Que aquele que tem, que pode doar 1 centavo, tem o mesmo valor de quem pode doar 100 mil reais. Vocês entendem por que contribuir é graça também? Porque não importa o valor, importa o que eu quero, o desejo que eu tenho de fazer. E se eu faço de acordo com aquilo que eu posso fazer. Por último, versículo 13 e versículo 15, ao 13 ao 15, Paulo vai dizer que não é para que haja desigualdade ou para que uns fiquem de boa e os outros não. Pelo contrário, Paulo vai nos ensinar aí para que haja igualdade. Em muitos momentos da igreja, nós vamos precisar contribuir para que outras pessoas que estão necessitadas sejam apoiadas. Mas não, o que Paulo diz aí que não é para a sobrecarga minha e o alívio deles, que eles fiquem... Não. Mas é porque em muitos momentos eu vou poder contribuir, mas em outros momentos eu vou precisar que alguém contribua comigo.
Já foram inúmeras situações, meus irmãos, que alguém estava contribuindo com uma igreja. E sempre contribuía com um valor. Era o valor que ela podia contribuir. E ela sempre contribuía. Mas houve situações que essa pessoa, ela precisou que a igreja a ajudasse. E a igreja passou a ajudar de tal maneira que a sua contribuição era 10 vezes menos do que aquilo que a igreja fazia por ela. Mas houve ocasiões em que ela contribuía e outra pessoa era ajudada. É isso que Paulo está dizendo aí. Olha no versículo 13 ao 15. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta deles. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: hoje você tem para doar? Doe. Porque isso vai ajudar aquele outro lá que não tem. No presente a falta daqueles, de modo que, versículo 14, a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. Olha o que Paulo está dizendo. Hoje você tem, isso vai ajudar uma outra pessoa. Amanhã você não vai ter, a outra pessoa tem, isso vai ajudar você. Essa é a ideia, de que haja o quê? Equilíbrio. Mas não aproveitamento dentro da igreja. Não, mas que haja o quê? Equilíbrio. Portanto, irmãos, o que Paulo nos ensina aqui, vou recapitular com vocês, através do exemplo. 3 coisas que eu disse. O exemplo das igrejas da Macedônia. Eles entenderam. A oportunidade de contribuir é graça. Nós devemos fazer com alegria e generosidade. Em terceiro lugar, nós devemos contribuir de maneira voluntária. Agora, quando Paulo vai dar os seus conselhos, ele nos ensina 5 coisas aqui. Que nós não podemos doar a quem? Conforme as nossas posses, ou ir além, mas não a quem. A outra coisa, motivados pelo amor e o exemplo de Cristo, não por obrigatoriedade. Ele vai dizer também para que a gente seja perseverante. Em quarto lugar, isso deve ser proporcional, que tem a ver com nunca ir a quem. E em quinto lugar, para que haja igualdade na igreja. E agora, então, de maneira prática, nós concluindo aqui. Eu digo para você, membro da Igreja Presbiteriana Vera Cruz. Sei que nós temos muitos visitantes. Você também pode ficar à vontade com relação a isso. Mas essa é uma palavra principalmente para aqueles que são membros da igreja. Se voluntarie para contribuir, irmãos. Não importa a quantidade. Não importa. Mas o que nós aprendemos aqui é que a gente precisa fazer. Talvez você pense da seguinte maneira, como eu já citei: eu estou pronto, é só alguém me pedir e eu vou dar. Não. Não pense dessa maneira. Durante essas semanas, nós precisamos, a ocasião é essa, de estar precisando mesmo. Se voluntarie, não importa a quantidade. Segundo, como aplicação para a sua vida, doe de conformidade com a sua renda, meu querido. Não deixe de contribuir com o mínimo que for e pensar que vai fazer diferença para você. Não pense. Não deixe de participar desta graça. Também você que tem melhores condições financeiras, contribua de acordo com as suas condições financeiras. Não deixe de fazer isso. Sempre que houver necessidade, isso é muito importante. Uma terceira questão muito prática também para vocês: comece a colocar isso dentro do orçamento de vocês. Comece a pensar um orçamento e sempre que houver necessidade na igreja, colocar isso dentro do orçamento. Olha, existe essa necessidade, então isso vai fazer parte do meu orçamento.
para que você consiga contribuir ao longo do tempo que for necessário. Mas entendendo que isso que eu estou dizendo para vocês hoje, entendendo, eu quero finalizar com essa palavra, não é mandamento. Se não for entendido que é uma graça participar, que deve ser voluntário, não adianta. Porque isso não é mandamento. Paulo deixa bem claro. Mas todos nós precisamos entender esta questão da contribuição. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero louvar e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor nos ensina, ó Deus, tantas coisas através da Tua palavra. E inclusive, ó Deus, a como lidar com as nossas finanças e como contribuir com o Senhor. Nos ajude mais e mais a entendermos como devemos fazer. E nos ajude, ó Pai, a sempre fazer da maneira correta. É o que nós pedimos ao Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Gostaria de agradecer